Você sabe o que é aterosclerose? Meu nome é Abel Magalhães, eu sou cardiologista e clínico geral e hoje vamos conversar um pouco sobre essa doença. A aterosclerose é quando a gente observa um entupimento de uma artéria, de um vaso que leva sangue para qualquer território do nosso corpo. Existe um acúmulo nessa parede dessa artéria de principalmente gordura, mas também de cálcio e de outras substâncias que podem prejudicar a passagem do sangue. Quando esse acúmulo acontece numa artéria do coração, numa artéria coronariana, isso pode levar a uma situação muito grave, que é o infarto agudo do miocárdio e a morte súbita. Mas esse entupimento, essa aterosclerose, pode acontecer em qualquer artéria do corpo. Quando acontece nas artérias do pescoço, nas carótidas, ou nas artérias que estão dentro do nosso cérebro, podem levar ao derrame, que é o AVC, o acidente vascular cerebral, situação também muito grave e de risco para a vida. Se esse entupimento, se essa aterosclerose acontece numa artéria mais periférica, numa artéria que vai para um pé, para uma perna, ela pode levar à necrose, à morte daquele tecido que não está recebendo sangue com oxigênio e nutrientes. E aí a gente pode ter uma situação muito grave que pode, em alguns casos, levar até a amputação de um dedo, de um pé, de uma perna. Então, a aterosclerose é uma doença muito séria, é uma doença muito grave. E como é que a gente trata a aterosclerose? Primeira coisa é controlar os fatores de risco: diabetes, pressão alta, colesterol alto, cigarro, né? Esses são fatores de risco modificáveis que a gente pode controlar, que a gente pode combater e diminuir o risco da pessoa de ter uma progressão dessa doença. Quando a doença já está instalada, a gente tem basicamente três alternativas que a gente pode fazer em conjunto ou isoladamente, na dependência de como se apresenta o caso daquele paciente. Uma das estratégias mais importantes é remédios que podem ajudar na dilatação dos vasos, fazendo com que sangue chegue com mais oxigênio e mais nutrientes naquele território. Estratégias que deixam o sangue mais fino, com anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, ou seja, existe um grupo de tratamento que envolve remédios. Alguns pacientes se beneficiam de algum tipo de cateterismo, ou seja, a passagem de um catéter, na ponta um balão, vai dilatar aquele entupimento, a gente chama isso de angioplastia. Depois da angioplastia, dependendo da situação, pode-se colocar um pequeno cano no lugar para manter o vaso aberto, é o que a gente chama de stent. E casos mais graves, felizmente mais raros, podem necessitar de algum tipo de cirurgia. Cirurgia para desobstruir aquela artéria que está entupida, ou cirurgia para fazer um bypass, fazer um desvio, fazer uma ponte, como é a cirurgia conhecida popularmente de cirurgia de ponte de safena, onde a gente pega uma veia da perna, chamada safena, e com ela constrói um desvio, uma ponte numa artéria do coração. Então a aterosclerose é uma doença muito importante, muito grave, mas a gente, abordando o paciente adequadamente, fazendo uma avaliação detalhada, consegue oferecer o melhor tratamento possível para aquele caso.